a gente selecionou um artigo de Celcelix voltado, né, para o contexto de imuno, mas vocês vão ver que a gente tem diferentes aplicações. E aí eu convidei a Mariane, que ela fez o doutorado com a metodologia de Celcelix, né, então ela explica muito bem sobre essa metodologia. Eu não sei se vendo somente lá pelo paper vocês já conseguiram entender, porque ele tem, né, uma parte sequencial e que demanda o entendimento de biomol também, além, né, da própria metodologia em si, ela envolve muito biomol. Então, eu convidei a Mariana e a Isabela para fazer essa apresentação de uma parte teórica, porque, às vezes, nas discussões, por mais que a gente possa explorar, né, a parte método, acaba que com os resultados a gente faz muitas extrapolações e conclusões e discute o artigo, mas, às vezes, não vai muito a fundo no método. E é uma metodologia muito interessante para diferentes perguntas e interessante, assim, dentro do contexto de biomol, né, de utilizar na parte de imuno. Então, vou apresentar então um pouquinho a Mariana. A Mariane, ela é bacharel em Ciências Biológicas, né, mestre e doutora pela UFMG em Bioquímica e Imunologia, e ela possui experiência como pesquisadora no laboratório nas áreas de bioquímica e biologia molecular e celular, né? E exerce atualmente a função de pesquisadora de pós-doutorado e docente assistente no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, sendo integrante da equipe operacional do diagnóstico da COVID por RT-PCR na instituição. Então, Mariane, se você quiser complementar alguma coisa que eu falei, né, o que você tem trabalhado, enfim, né, não falei especificamente da parte de Celcelix, né, mas então fica à vontade para você complementar qualquer coisa. E vocês também, se vocês quiserem perguntar, né, algo também relacionado. Obrigada, Jerusa, pelo convite. Estou muito feliz de dar essa aula hoje. Adorei a conexão Minas-Manaus. É sensacional a gente poder estar junto, assim, né? No ambiente online, porque se fosse para eu viajar e dar uma aula aí, ia ser bem mais difícil, né? Então, isso que o online proporciona é muito bom. E hoje eu estou aqui para falar com vocês. Como a Jerusa falou, eu trabalhei com aptâmeros de DNA, com essa técnica Celcelix no doutorado. E atualmente eu continuo trabalhando no CDTN, só que a gente teve que interromper um pouco os trabalhos para começar a fazer o diagnóstico da COVID lá. Então, eu parei um pouco de trabalhar com essa questão dos aptâmeros, mas é uma linha de pesquisa que a gente continua desenvolvendo. Eu comecei no doutorado na UFMG e quando eu fui para o CDTN, eu continuei trabalhando nessa linha de pesquisa lá. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é a técnica, né, o que ela se baseia, e depois a gente vai partir para a discussão, né, dos trabalhos, e vocês podem me perguntar qualquer dúvida, vocês podem também me interromper, se não entenderem, que aí eu explico para vocês direitinho, tá bom? Vamos começar. Tá certinha a tela? Isso, estamos certinho. Vendo. Se você quiser ocultar nessa barrinha, tá vendo que tem aquele ocultar? Aí você oculta e... Onde? É numa barrinha? Acho que você não está vendo. Tá em cima. Ela está... Onde está escrito interromper compartilhamento, aí do ladinho direito. Oculta a barrinha, entendi. Agora você tem que apresentar isso, aí agora você apresenta de novo. Porque quando a gente oculta, meio que ele minimiza, aí você tem que voltar a apresentação de novo, sabe? É assim. Ocultar, aqui. Só porque a barrinha às vezes vai estar em cima de algo que você colocou lá de escrito. Sim, se o slide estiver lá embaixo, né? Uhum. Então, beleza, vamos começar a aulinha de hoje, né, sobre aptâmeros de ácidos nucleicos e suas aplicações. Como a Jerusa já me apresentou, né, vou pular essa parte, sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em bioquímica, e atualmente eu trabalho no CDTN, que é uma empresa, né, ligada à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, na aula de hoje, na parte 1, a gente vai ver os conceitos básicos sobre aptâmeros, na parte 2, como os aptâmeros são selecionados e validados, e na parte 3 eu vou mostrar possíveis usos e aplicações dos aptâmeros. Então, aptâmero, gente, é uma palavra de origem latina, que ela é a união de dois termos, aptos, que significa apto a se ligar, e meros, que significa partícula.
Então, uma partícula, né, uma estrutura apta a se ligar a um alvo. Então, esses aptâmeros, né, os aptâmeros de ácidos nucleicos, eles são feitos de oligonucleotídeos, né, de fita simples, que pode ser de DNA ou RNA. Eles possuem um comprimento total de até 100 nucleotídeos em média, então são sequências bem pequenas, né? São óligos de DNA ou RNA. Eles são capazes de ligar a outras moléculas com alta afinidade e especificidade. E esse processo, né, de formação de estruturas secundárias e terciárias, ele é termodinamicamente favorável, a gente lembrar lá da energia do ΔG, e é coordenado pelo pareamento entre as bases, né, desse DNA ou desse RNA. Então, ele vai dobrar sobre si mesmo, formando uma estrutura secundária que vai ter afinidade ao seu alvo. E os alvos podem ser variados, são compostos inorgânicos, moléculas orgânicas, podemos selecionar aptâmeros também para peptídeos, para proteínas, carboidratos, antibióticos, alvos complexos, até células inteiras, que é o caso do cell helix, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, aqui a gente tem um diagrama esquemático, né, da ligação entre o aptâmero e o alvo. Nós temos, primeiramente, a sequência linear, e quando a gente submete essa sequência, né, esse oligonucleotídeo, ao aquecimento e depois ao posterior resfriamento no gelo, né, um rápido resfriamento, ele forma essa estrutura 3D, coordenada pelo pareamento de bases, que vai formar um adaptador funcional, e esse adaptador vai reconhecer o alvo na célula, no caso, na célula-alvo. Isso é muito importante para a descoberta de novos biomarcadores celulares, para a terapia-alvo, que eu vou mostrar também hoje na aula. Então, os aptâmeros, eles são uma grande promessa no desenvolvimento de sondas para a descoberta, né, de novos marcadores ou para detecção desses marcadores, e fármacos também no tratamento de doenças, devido às suas propriedades de ligação. Os anticorpos, eles também têm afinidade e especificidade ao seu alvo, porém, os aptâmeros são mais vantajosos. Para a gente fazer anticorpo, a gente precisa usar técnicas que exigem, né, que demandam a parte in vivo. Já os aptâmeros, a gente consegue fazer todo esse desenvolvimento in vitro. E, além disso, os aptâmeros, eles têm uma facilidade na sua síntese química, né, são oligonucleotídeos bem mais fáceis de sintetizar, tem uma pequena variação de um lote para o outro, duram muito em geladeira e tempo de prateleira, eles podem, às vezes, até ficar à temperatura ambiente. A recuperação da sua estrutura tridimensional no descongelamento é ótima, é excelente, você não perde, né, informação, não perde sequência. A estabilidade dele é maior, você pode trabalhar com várias temperaturas, e ele tem um melhor custo-benefício do que o desenvolvimento de anticorpos, no caso. E, além disso, o menor tamanho, né, desses aptâmeros permite uma permeabilidade grande nos tecidos, e por eles serem sequências pequenas, eles também são eliminados mais rápido do organismo. No caso, por exemplo, de um tratamento de câncer, se o aptâmero for carreador de alguma droga, a eliminação vai ser bem mais rápida. Então, esse desenvolvimento, né, dessa técnica, ela surgiu lá em 1990, com o primeiro trabalho publicado, foi um trabalho de doutorado de 2 estudantes sobre aptâmeros, e ele tratava do desenvolvimento de ligantes de RNA que se ligavam a uma enzima, a enzima T4 DNA polimerase de bacteriófago. E desde então, nos últimos 30 anos, né, mais de 30 anos, diversos tipos, né, de Celix, que é essa técnica de seleção de aptâmeros, foram desenvolvidos. Então, a gente tem o Negative Celix surgindo em 1992, Counter Celix, Genomic Celix, In Vivo, Chimeric, Multistage, e o Cell Celix, que é o que eu vou falar hoje, né, que foi desenvolvido em 1999, que é o aptâmero tendo como alvo as células inteiras para a seleção, né, de ligantes. Mas o que é o Celix, né? O que significa esse termo? É um termo que vem do inglês, que significa evolução sistemática de ligantes por enriquecimento exponencial. Então, a base dessa seleção é a evolução de sequência. A gente vai ter uma fase de ligação, uma fase de separação e uma fase de evolução, que é o enriquecimento dessas sequências. Então, a base fundamental do processo de seleção de aptâmeros é esse enriquecimento exponencial para poder selecionar o melhor ligante para o seu alvo. E a técnica, né, que é fundamental para a aplicação do Celix é a técnica de PCR. Não sei se vocês já estão familiarizados com essa técnica, né, mas eu trouxe aqui um slide para mostrar que a PCR ela é baseada numa etapa de desnaturação, que vai separar a dupla fita, né, de DNA
uma etapa de anelamento de primers, né, que vai se anelar nas extremidades das sequências de cada fita, e uma etapa de extensão. E a gente consegue ter, então, essa amplificação exponencial das sequências, né? Então, a partir de 2 cópias, no final de 30 ciclos, a gente tem 10 a 9 cópias. Então, a gente tem um enriquecimento exponencial daquela sequência de interesse. Então, o ponto de partida para selecionar aptâmeros é uma biblioteca de DNA ou de RNA fita simples. Por quê? Porque é essa fita simples que vai formar, né, a estrutura tridimensional que vai ser capaz de se ligar ao alvo. Então, como regra, a gente tem nas extremidades dessa biblioteca uma região fixa, que vai ser responsável, né, por essa parte da PCR. Nessa região vai ocorrer o anelamento de primers, para a gente amplificar as sequências de interesse. E temos no meio a região variável, que é uma região de 40 a 60 nucleotídeos, que vai possibilitar uma grande diversidade de sequências possíveis, né, que podem se ligar ao seu alvo. Então, a gente tem aqui a técnica, né, de hoje, que a gente vai discutir, que é o Cell Selex, e ela foi descrita, né, tem um protocolo publicado na Nature, muito famoso, pela equipe do Cefar, que é uma equipe lá da Flórida, dos Estados Unidos, e eles publicaram passo a passo de como é feito o Cell Selex. O Cell Selex, na verdade, a gente pode selecionar para um ligante desconhecido, porque como você vai filtrar esses aptâmeros que se ligam às células inteiras, você não precisa conhecer o seu alvo, basta você incubar com a célula, que mais tarde você pode fazer uma outra técnica, aplicar uma outra técnica para descobrir a qual alvo esse aptâmero de interesse está se ligando. Então, a seleção ela começa com uma biblioteca de DNA de fita simples, né? E na seleção positiva, nós temos a nossa célula-alvo, a nossa célula de interesse. Então, depois que a gente incuba com essa célula-alvo, né, nessa etapa de seleção positiva, nós vamos remover o DNA que não se ligou a essa célula e vamos preservar e extrair aquele DNA ligado, que são as sequências potenciais, né, que têm afinidade por essa célula-alvo. Na segunda etapa, a gente vai fazer uma seleção negativa. A seleção negativa, a gente pode colocar uma célula que é muito similar, ou uma célula controle, uma célula que a gente não quer desenvolver aptâmeros para ela, e a gente vai fazer o contrário, a gente vai incubar, né, essa biblioteca, né, de DNA extraído, e a gente vai tirar as sequências que se ligaram a essa célula controle, porque a gente não quer, né, que essas sequências se liguem à minha célula, que é a célula controle, vamos dizer, negativo, né? Então, a gente remove esse DNA ligado e retém só o não ligado, porque é aquela sequência que não vai ter afinidade à minha célula controle e vai ter afinidade à minha célula-alvo. E esse ciclo é repetido várias vezes, e durante, né, esses rounds, né, esses ciclos de seleção positiva e negativa, a gente tem a amplificação por PCR para fazer um enriquecimento dessas sequências de interesse, e depois, ao final, né, de vários ciclos de seleção, a gente tem em média 10, 18 ciclos, quando a gente trata de células, né? A gente vai ter a extração desse DNA, a clonagem e o sequenciamento, ou a gente pode também fazer um sequenciamento direto, sequenciamento de nova geração, para descobrir as sequências que têm afinidade pela nossa célula-alvo e, posteriormente, validar esses aptâmeros in vitro, ou in vivo também, se for o caso. Então, como que a gente faz? Porque na PCR, né, depois que a gente tira as sequências da célula, elas estão em dupla fita. Então, como que a gente faz para dar continuidade à seleção e separar essa dupla fita? Então, existem várias metodologias, né, que a gente faz para recuperar essas sequências depois da amplificação, para dar início a um novo ciclo de seleção positiva e seleção negativa. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro dele, a gente pode colocar o primer reverso marcado com biotina, e aí a gente vai ter beads, né, magnéticas, esferas magnéticas cobertas com streptavidina, e a gente conhecendo, né, essa interação de streptavidina com biotina, é possível separar a fita que não é de interesse e manter a fita simples de interesse para continuar o próximo ciclo de seleção. Um outro jeito de separar é incluir uma cauda poli-A e um espaçador nesse primer reverso, e a gente consegue, por gel de poliacrilamida desnaturante, separar a fita de interesse, a desejada, da fita complementar, que não é de interesse, para continuar o processo de Cell Selex. Um outro jeito também é inserir uma estrutura GC, que é uma estrutura que vai formar um grampo, que vai fazer com que essa fita, que não é de interesse também, na PCR ela fique maior, né? Fique maior que a fita desejada, e a gente consegue separar também no gel de poliacrilamida desnaturante pelo tamanho.
Então, outro jeito também é a PCR assimétrica, a gente coloca mais do primer da fita que a gente quer amplificar em relação ao primer reverso, né, que é a fita que não é de interesse, e a gente consegue produzir mais sequências da fita de interesse do que a fita complementar. E depois a gente pode separar essas fitas também de DNA e recuperar para o próximo ciclo de seleção. Um outro jeito também, né, de monitorar, porque o Cell Helix ele tem que ser monitorado a cada etapa para você fazer um enriquecimento certo e garantir que aquelas sequências têm afinidade, né, tem bastante força de ligação ao seu alvo. Então, um outro jeito de monitorar esse enriquecimento são os géis de agarose para otimização dos ciclos. Então, após cada ciclo de incubação, com a célula, né, alvo e com a célula controle, a gente faz um teste de otimização de ciclos de PCR para ver se esse enriquecimento está sendo excessivo. Então, a gente observa no gel, né, para escolher o ciclo, o número de ciclos ideais de PCR na máquina, né, para a gente fazer esse enriquecimento exponencial, a gente corre um gel depois e vê o ciclo ideal, que é aquele ciclo que forma uma banda clara, uma banda sem arraste, e é esse número de ciclos de DNA que a gente para seguir a seleção. Então, uma banda, por exemplo, nessa canaleta 4, está com esse arraste aqui, não é o número de ciclos ideal para a gente continuar a seleção. Se eu não me engano, na linha 4 são 12 ciclos. Já na linha 3, a gente tem 10 ciclos de PCR, a gente vê que a banda está clara, está sem arraste, então ela mostra que aqui não houve amplificação excessiva. Então, esse controle, né, através do gel de agarose para otimizar os ciclos, ele evita que a gente faça uma amplificação excessiva de sequências que não serão específicas para o seu alvo, né? E um outro jeito da gente monitorar e decidir parar o Cell Helix, né, para a gente fazer o sequenciamento, é a citometria de fluxo. Então, na citometria de fluxo, a gente vai marcar essa biblioteca e os primers, né, que vão ser usados na amplificação com o fluoróforo. Depois disso, a gente vai incubar com as células alvo ou com as células controle e fazer a citometria de fluxo para ver como que vai se comportar, né, essa ligação desses produtos de cada ciclo de seleção. Então, aqui na figura A, a gente tem que na célula-alvo, né, aqui é na célula-alvo, a gente tem que, ao longo do ciclo de seleção, a curva vai se deslocando um pouco para a direita, o que mostra um aumento da fluorescência e um aumento da afinidade de ligação dessas sequências pelo alvo. E aqui na B, a gente tem a célula-alvo, a célula-controle, desculpa, e na célula-controle a gente vê que ao longo dos ciclos, né, essas linhas aqui são vários ciclos de seleção de Helix, a gente vê que essa curva não muda, ou seja, a gente não está selecionando sequências que têm afinidade pela célula-controle, que é a célula que a gente não quer selecionar aptâmeros para ela. E como que a gente escolhe, né? Como que a gente para o ciclo do Cell Helix? Falar, não, essa rodada aqui, vou parar na 10ª, vou parar na 7ª, vou parar na 8ª rodada. A gente coloca os produtos de cada rodada de seleção, né? De cada ciclo de seleção, na citometria de fluxo, né? A gente incuba com as células, o ciclo 1 incuba com a célula, o ciclo 2 incuba com a célula, o ciclo 3, 4 e assim por diante. Depois a gente faz, né, essa citometria e a gente vê que a curva aqui é a célula controle em preto, aqui é a célula-alvo em vermelho, e a gente vê esse deslocamento da curva à direita, que é o aumento de fluorescência, significando o aumento da afinidade de ligação daquelas sequências pelo nosso alvo. E quando essa curva ela para de se modificar, ela para de mudar, como a gente vê aqui na B, é o sinal que a gente deve parar a rodada de seleção, Cell Helix, e fazer o sequenciamento para a seleção dos melhores aptâmeros candidatos. Então, aqui a gente tem, né, uma tabelinha mostrando as sequências, né, dos aptâmeros. Então, a gente pode organizar conforme as sequências de base aqui em famílias, e aí por análise de bioinformática, e escolher um representante, por exemplo, de cada família para fazer a posterior validação in vitro. E essa validação ela pode também ser feita por citometria de fluxo. Então, a gente pegou aqui a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dizer que cada um é representante de uma família. E a gente faz também o controle com a biblioteca, né? Que é a original, a primeira sequência que a gente pegou lá no início, né? O primeiro conjunto de sequências lá do início. E a gente faz uma análise comparativa dessa ligação, dessa afinidade de ligação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a sequência, essa amarelinha aqui, a 5, ela tem uma fluorescência mais alta, então ela tem uma afinidade de ligação muito maior pelo
para a direita, né? São aquelas mais interessantes para a gente continuar trabalhando e fazendo as... Mariane, você travou Um pedacinho. 1 minuto. Não, na hora que você começou aí, você falou das sequências e ia explicar o ensaio de ligação, né? Quando você começou a explicar o ensaio de ligação. Eu acho que a minha internet caiu aqui, gente, desculpa. Deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo, te vendo. É que eu não estou vendo. Não, mexendo em tempo real, mas travou, assim, o áudio, né? Apagou o áudio, vamos dizer assim. A parte do sequenciamento ficou clara, né? Que a gente pode organizar em famílias. Isso eu falei, vocês ouviram? Sim. Sim. O problema é essa aí. Esse binding assay aqui, né? Que é com os aptâmeros candidatos. Isso. Então, a gente seleciona, né, os aptâmeros candidatos, a sequência, por exemplo, de 1 a 7. E outra coisa que eu esqueci de falar, todos esses aptâmeros estão marcados, né, com fluoróforo, para a gente fazer a citometria de fluxo. Então, aqui nesse exemplo está marcado com FITC, para a gente ver, né, esse aumento da fluorescência. No artigo também que foi passado para vocês, se eu não me engano, eles marcaram com FAM, para olhar a afinidade de ligação. Então, a gente pega cada sequência, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode pegar infinitas. Quando a gente tiver dinheiro para poder sintetizar aptâmeros, a gente pode sintetizar e validar eles in vitro, né, incubando com a célula-alvo. Então, a gente tem aqui a biblioteca em preto, em vermelho a sequência 1, a fluorescência dela ficou muito parecida com a da biblioteca, então isso quer dizer que não é tão boa a afinidade de ligação dessa sequência. E a gente olha a região aqui mais à direita, a gente tem as sequências mais interessantes, que é a 5, a 6, até a 7, que tem uma intensidade de fluorescência maior, que indica, né, que esses aptâmeros candidatos, eles têm uma maior afinidade de ligação pelo meu alvo. Então, as aplicações dos aptâmeros, elas são diversas. Então, a gente tem uma aplicação no diagnóstico, né, na descoberta de novos marcadores, e também na terapia das mais variadas doenças e condições. Então, a gente tem que o aptâmero pode ser usado para teranóstica, para terapia direcionada, né, alvo direcionada, já que ele é específico e tem alta afinidade e especificidade pelo seu alvo. Na detecção in vivo, a gente pode usar, por exemplo, para detectar algum marcador de metástase no câncer, no diagnóstico in vitro, e também tem aptâmeros que são usados na aplicação ambiental. A gente pode olhar também algum marcador de poluição, algum poluente, alguma coisa. Esses aptâmeros também são de grande interesse comercial. Então, aqui eu reuni só um exemplo, né, de uma lista de aptâmeros terapêuticos, né, aptâmeros que podem ser usados para terapia, que já estão em fase de clinical trials. Na verdade, esse dado é até antigo, 2014, eu espero que eles já tenham virado algum fármaco, né, por exemplo. Então, a gente tem várias doenças aqui, a púrpura, que é uma doença autoimune, já tem aptâmero para esse fator aqui no sangue, né, o fator VWF. Tem um aptâmero interessante também, que é para degeneração macular relacionada à idade, que ele também vai se ligar ao fator de complemento C5 nas células. A gente tem para hemofilia e também para o câncer, né? Leucemia, câncer renal, vai se ligar, esse aptâmero vai ter afinidade pela nucleolina nas células, para diabetes também, para linfoma, para mieloma, para anemia, para doenças do coração, ele vai ter afinidade, o aptâmero vai ter afinidade por trombina. Para a doença arterial coronariana, a gente vai ter um aptâmero que vai se ligar ao fator de coagulação. Então, enfim, são vários testes que podem ser feitos e, no futuro, os aptâmeros serão os fármacos do futuro, vamos dizer assim, né? Então, aqui um exemplo de como que o aptâmero pode ser conjugado com drogas antitumorais. Nós temos aqui a estrutura, né, tridimensional, o adaptador funcional. E aqui a gente pode fazer uma ligação não covalente, intercalando com a droga, por exemplo, a doxorubicina, junto ao sítio GC, ou a gente pode usar um linker na extremidade 5' e esse aptâmero ele vai carrear essa droga até a célula-alvo. Como ele tem afinidade, né, de ligação pela proteína de membrana, pela glicoproteína, por uma estrutura, né, por um receptor que tem nessa célula, ele vai se ligar e vai entregar a droga dentro da célula. Então, essa estratégia aqui, ela aumenta a estabilidade, né, da ligação das drogas, a gente consegue fazer um drug delivery, né, dentro da célula-alvo. Um outro jeito é usar nanopartículas, lipossomos, copolímeros, metais, fazer várias construções, né,
e até partículas vírus-like que vão carrear alguma droga ou algum fármaco e vão contar com esse aptâmero para poder detectar a célula-alvo, a célula doente ou a célula de interesse para aquela doença. Então, aqui a gente tem uma construção de uma nanopartícula de ouro, uma nanosfera de ouro, que a gente pode ligar um aptâmero, por exemplo, para o CD30, né, que é expresso nessa célula tumoral aqui, e usamos PEG, que o PEG vai aumentar a estabilidade dessa ligação e a biodistribuição desse aptâmero, e contando com essa afinidade, né, pelo CD30, a gente tem a internalização dessa nanopartícula nas vesículas lisossomais. Quando a gente tem a redução de pH, essa partícula libera o meu fármaco, a minha doxorubicina, dentro da célula tumoral. E pode induzir, né, a apoptose, iniciar a morte celular. Um outro jeito também é usar silenciadores gênicos. A gente sabe que alguns tumores superexpressam, né, alguns genes, como, por exemplo, o gene ALK, né, que vai fazer com que as células cresçam, né, de forma desordenada. Então, a gente pode fazer também várias construções com polietilelamina e citrato, formando, né, uma nanopartícula, um nanocore, que a gente vai cobrir esse nanocore com o silenciador gênico e com o aptâmero ao seu redor, formando um nanocomplexo. Então, esse nanocomplexo, por ele ter o aptâmero capaz de se ligar ao CD30, ele vai ser internalizado também pelas células, né, por via endossomal, e aí vai facilitar a entrega intracelular desses silenciadores gênicos, e esses silenciadores podem ser, por exemplo, um RNA de interferência, ele vai fazer a parada do crescimento da célula. Um outro jeito também é a gente combinar vários aptâmeros formando dímeros, trímeros, multímeros, para a gente conseguir estimular vários receptores-alvo ao mesmo tempo, né, na célula. Então, isso vai facilitar também a sinalização intracelular e a morte do tumor. Aqui a gente vê nesse quadro B que sem tratamento a gente não tem morte, né, das células. Com streptavidina, que é um fármaco que mata a célula, a gente não tem também mortes, quase não tem morte celular. Com o aptâmero sozinho, a gente consegue ver, né, um início de morte celular em células de linfoma CD30 positivas. Quando a gente faz um multímero, né, ligando vários aptâmeros aqui com um linker, a gente tem uma maior estimulação dos receptores, maior sinalização intracelular e maior morte das células. Então, aqui eu deixei para vocês só os dois trabalhos que eu publiquei, para quem tiver interesse de pesquisar. O primeiro deles eu fiz lá no CDTN, que é a seleção de aptâmeros para esse antígeno carcino embrionário, que é um antígeno expresso em células de tumores cólon retal. E o segundo é um artigo do doutorado, foi que eu fiz em colaboração com a doutora Jerusa, que são aptâmeros de DNA para diferenciar dois tipos de células que a gente tem no organismo, que são as células tronco, né, derivadas de tecido adiposo, e os fibroblastos. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.